शारीरिक एक एक वंश कहानी
कहते कहीं गोविंद की
प्रातःकाल में कोई जब मानव लताम की से गोविंद हमारे घर में पधार गए, दियों की जला नहीं होता है, बात ऐसे ही है। कभी कोई पुरुष लोग तो कहते हैं ये कहाँ से Os homens pensam, às vezes, por que é necessário fazer tanta coisa? É verdade ou não? Às पुरुष vezes, लोग थोड़ा क्या करते हैं, अरे रोज प्रकाश करते हैं, ये लोग के अच्छा नहीं लगता, काम नहीं सब है, हाँ सब às vezes os homens pensam, ah, não tens trabalho e tal, e aí eles vêm dessa maneira aqui. Por deve estar brincando, né? Porque os homens não vêm tanto, né, no templo, mas as mães têm muito amor e afeição nos seus corações. Por isso, eu estou usando a palavra latá. Latá, trepadeira, é a palavra feminina e elas estão dançando. गोविंद निकट में आ जाता है और पुष्प आदि को राम करते हैं। Então Govinda se aproxima e as folhas começam a abanar Krishna, Govinda, como se fossem chamaras. E eles oferecem várias flores fragrantes para Govinda. Isso tudo é muito belo. E eles pensam, as árvores pensam, talvez Krishna esteja com fome, porque ele andou tanto. E assim as árvores começam a oferecer frutas para Krishna. Frutas assim, extremamente maduras, doces, né, cheirosas. E Krishna faz o quê? Ele apenas... Ele dá só uma mordida, né? Dá uma pequena mordida só, porque ele é criancinha, né? E se ele acha que ela está meio azeda, ele pega uma próxima fruta dessa maneira. E se ela é doce, ele morde um pouquinho mais. As árvores pensam, talvez você esteja com fome, você deve comer alguma coisa. As árvores, os grandes galhos das árvores são como braços e elas abraçam Krishna como quando você encontra um amigo e abraçam ele muito fortemente. Então os galhos da árvore tentam abraçar Krishna. As árvores também começam a chorar. Às vezes você vai na floresta, você pode ver algumas gotas caindo das árvores. Em Vrindavana, isso não é simplesmente o orvalho, mas são as lágrimas das árvores. Pois ao ter o darshan de Govinda, automaticamente essas lágrimas vêm. Então quando Krishna vai para a próxima árvore e deixa uma árvore para trás, com pequenos espinhos, a árvore tenta, né, agarrar as roupas de Krishna, porque fala assim,
elas pensam, मैं अभी जा रही हूँ, अभी वापस अभी आने वाला elas ficam sentindo separação de Krishna, né? भगवान भी कभी नहीं Pensando, कहते हैं मैं como é जा que रहा você हूँ, vai आप लोग क्या embora, me deixar aqui? E Krishna fala, eu vou, mas eu já volto. केवल का क्या बंगाल में कहते हैं आस्ती क्या बोले Na Bengala, आस्ती अभी जा रहे हैं no वो Bengala बोले कि nunca a gente fala, ah, a gente está indo. कभी बंगाल Na में लोग verdade, ये नहीं eles बोले falam, कि मैं eu estou indo. जा रहा हूँ आप लोग बोलते थे क्या बोलते जा रहा हूँ फिर A बंगाली gente लोग fala नहीं बोलते geralmente, eu estou क्या indo. बोलते Mas na Bengala a gente fala, जा रहे हैं eu फिर estou बोले कि chegando. है Né? Como se falasse, eu já volto. Esse jeito de falar na Bengala é muito doce. Ameati significa, não é que eu estou indo, né? Eu já falo assim, eu já estou voltando. Né? Como Krishna fala isso para as árvores, né? Eu estou indo, mas eu, na verdade já estou voltando. Em vez de você falar que eu estou indo, você fala, ah, eu já volto. दोनों बेटी जो है आकर ब्रह्मा जी के बोले पिताजी अब बताओ कौन Então duas कौन filhas बेटी falaram आपको para o सबसे pai, प्यारी कौन किसको आपको अच्छी लगती qual é a filha que é a que você gosta mais? है ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि लोग इसको इतना अच्छी या नहीं अच्छी तो दोनों बेटी क्या Então बोली Brahmaji falou, मेरा प्रिय है तो se ब्रह्मा eu जी ने falar इतने सुंदर शब्द बोले क्या बोले qual, अच्छा देखो मैं se eu बताता falar हूँ qual कौन अच्छी das duas लगती é a है melhor, कौन कैसी मैं बताता então Brahma falou, हूँ eu तुम vou सब falar para करिए vocês qual é a boa, qual é a melhor. क्या करो Apenas andem e me mostrem. वैपन शो में चलते हैं ना हाँ चलते हैं उसमें ना वॉक रैंप वॉक चलो अच्छा वो मास्टर करने के लिए हाँ हाँ एडवर्टाइज करेंगे हाँ चलो तब उस समय जो कहने लगे अच्छा एक बात बताओ सुमति क्या कही तुम चल के जाओ और फिर तो सुमति ने कही चल और फिर अच्छा ब्रह्मा जी ने बोले सुमति बेटी नानी Então ele falou, vocês falou para as filhas, você ande e você volte. E aí falou para a outra filha também, para você vai e volte. क्या अच्छी लगी है हम कहते हैं ना सब अच्छे हैं सब है सब बढ़िया सब अच्छे नेगेटिव नहीं बोल रहे किंतु इसमें शब्दों के द्वारा नेगेटिव अपने आप आ गए कहना देखो सुनती है Ele falou, तुम जब आती हो ना बहुत अच्छी अभी मुक्ति कर पिताजी मेरे के लिए मुक्ति दी तो तुम तो जाती हो ना अच्छी então Brahma falou assim, para uma das filhas, as duas, ele pediu para irem e voltarem. Então, para uma das filhas ele falou, quando você está indo, você é muito bela. E para outra ele falou, quando você está voltando, você é muito bela. Então, as duas filhas ficaram muito felizes. E as duas puderam entender, né, o que era positivo e o que era negativo. Eram as duas filhas de Brahma, né? Brahma falou isso para suas filhas. जाती है तो अच्छी लगती है लेकिन सब अच्छी बोलेगी नहीं हम कहते हैं है अच्छी नहीं तो क्या बोलते ये कहते हाँ गुरुदेव मैं कहते सब अच्छी है बहुत इसमें शिक्षा क्या है ये एक बोलने के तरीका है सही नहीं इसके दुख न लगे कष्ट न Tem uma etiqueta, né, de falar para não machucar as pessoas. A gente deve falar como se falasse, não, tudo é bom assim, né? Mas as pessoas inteligentes podem entender, né? A palavra negativa, você não fala a palavra negativa.
mas as pessoas podem entender qual é a parte positiva e a negativa do que você está falando. Então a gente deve aprender coisas desse tipo também, algumas coisas de etiqueta. Como é que estava a praçada? Aí Gurudeva fala, ah, estava muito boa. Tipo, se tinha pimenta, se tinha sal. Aí ele fala, ah, estava tudo bom. Aí você fala tudo positivo, né? Mas aqueles que podem entender vão entender se o que há de negativo naquilo que está sendo respondido. Meu. Você usa só o positivo, mas aqueles que podem entender vão entender, né? Que tem algo que tem de negativo também no que está falando. Ramrasa significa algo salgado. Ramrasa. E Gurudeva fala, oh, muito bom. Ramrasa significa tipo o néctar de Ramachandra. A gente costuma usar essa palavra. Ó, aquele rambrasa que você cozinhou estava muito bom. Aquele seu vegetal salgado, né? Que você cozinhou estava muito bom. Porque se você pode falar, ah, tipo, isso tá salgado, né? Aí é uma coisa, mas se você falar ramrasa, aí parece tipo uma coisa boa, assim, né? É o néctar de Ramachandra, mas na verdade tá falando que tá salgado. Então é uma maneira indireta de falar. Então, a linguagem é aquilo, ela expressa os humores, né? É para isso que serve a linguagem, nada além disso. Às vezes você fala palavras secas, que não tem, né, não transmitem nenhum humor. Tem três coisas que são muito preciosas: a terra, os grãos e a linguagem, a escolha das palavras. Gurudeva está tentando lembrar o termo em sânscrito para isso. Então, terra, grãos e a escolha das palavras, né? A maneira de se comunicar. A maneira como se comunica é muito importante, deve ser atrativa. A linguagem. Quando você fala com alguém, fale de maneira positiva, não negativa. Porque falar o negativo de maneira positiva não é ofensivo. Entende? Sumati e Gumati, que são as filhas de Brahma, né? Porque, né? Para Gumati, Brahma falou assim, quando você vai, quando você está indo, você parece muito bela, né? E a outra, quando você volta para Sumati, quando você volta, está vindo, você parece muito bela. Então as duas ficaram felizes, né? Então, Gurudeva está falando das árvores de Vrindavana. Então, Gurudeva está falando, na Bengala as pessoas
Não falam, ah, eu tô indo. Não, falam, não, eu já tô voltando. Eu já volto. Não existe nem essa palavra em Bengali, né? Que, ah, tipo, eu tô indo. Não, eu já volto. Então, as árvores com seus pequenos espinhos estão tentando agarrar Krishna, né? As roupas de Krishna para que ele não vá embora. E Krishna fala só, responde só isso. Eu já volto. Então as árvores entendem. Então as árvores oram, né? Então nos mantenha na sua mente, né? Registre, né? Não se esqueça de nós dentro da sua mente. Como um documento da nossa mente, né? O Gurudev está usando essa palavra Manasipatra, que, né? Ó amigo, elas falam para Govinda. Quando você está cansado de pastorear, então, e você, quando você quiser descansar né, deitado no colo de Baladeva Prabhu, então, por favor, somente se lembre um pouco de nós e escreva os nossos nomes, né, na sua mente. No livro da sua mente, né? Escreva nossos nomes no livro da sua mente. Pois desde a infância até a vida adulta é como um grande livro, né, de memórias que existe dentro da sua mente. Quando eu era criança, eu costumava fazer isso e aquilo. É como um livro de memórias. Ah, eu costumava brincar aqui, eu costumava fazer isso e aquilo. E uma por uma as memórias vão vindo. Da mesma maneira, as árvores estão dizendo, Govinda, por favor, né, registre nossos nomes no livro da sua memória. Porque quando você for dormir, por favor, simplesmente lembre de nós, né? Apenas não nos esqueça. Então, por isso, escreva, né, nossos nomes no seu livro de memórias. Então, durante a iniciação, Diksha, a gente registra o nome, né, de quem recebeu Diksha. Então, a gente vê que tem a assinatura de Gurudeva, né, nesse livro, então, quando a gente vê isso, nosso coração se derrete. Então tem um comentário que fala sobre esses livros. As árvores de Vrindavan são tão belas e elas têm esses humores. As gopis, elas estão impondo o humor delas para as árvores. Se as árvores tiverem esse humor de fato ou não, não importa. Mas as gopis, elas colocaram, né? Elas transferiram esses humores para as árvores. As flores de Vrindavana as árvores são o marido. Toda a família
todos eles estão absortos no mesmo humor e oferecendo suas reverências para Govinda. As flores são uma coisa, as folhas são outra. Eu não peguei o que é cada coisa, tá? Depois eu tento pegar aqui. अब संसार अच्छा लगता है कि नहीं ये पति एक तरफ जा रही पत्नी एक तरफ जा रही A família boa é aquela que todos estão unidirecionados, né? Adorando Shri Krishna. Não o marido indo para um lado, ou a esposa para o outro, a filha para o outro. Não, todos juntos. Porque senão a gente vê वृंदावन के वृक्ष की माली enredamento. Mas não, deve ser Krishna Sansara. Então as plantas de Vrindavan são como uma família maravilhosa unidirecionada संसार को उसी प्रकार बनाए कृष्ण संसार करो a Krishna. सारी दुनिया जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म समस्त धर्म की सारी तो ये है गोविंद की केंद्र बंधु करके केंद्र बिंदु रख करके जैसे उपास में सत्य ज्ञान की केंद्र बिंदु करके ये किसी का केंद्र बिंदु में कौन है गोविंद और उसी केंद्र बिंदु Então o Gurudev está dando a ideia do compasso, né? Quando você usa um compasso para fazer um círculo, então esse centro do círculo deve ser o quê? Govinda. गोविंद की इस वृंदावन में जितने वृक्ष चल रहा था Com um ponto determinado você consegue fazer um círculo em volta, né? Então as trepadeiras, flores, frutos, árvores, todos são como uma família. Veja os veados, né? Então o Shukadeva Goswami Pada, ele está explicando todos esses humores. Nós temos os darshanas das lilas. Ele está tendo o darshana das lilas, então ele está falando isso para Parikshit Maharaj. Essa palavra Hiranya e Ta. O veado, fêmea, né, a corça ou macho. Vejam só que belos, a vida deles é bem sucedida. A corça está correndo em direção a Krishna para se encontrar com ele ao ouvir o som da flauta. Então, o macho, o veado, ele diz: por que você está indo sozinha? Me leve com você. Os pés de Lord Govinda são chamados de Tirthapada. São o significado de Tirthapada significa que nos pés de Lord Govinda todos os lugares sagrados são manifestos. Então o veado fala: porque não me leve junto com você, fala para a corça, em direção a Govinda. Então a corça está correndo e atrás dela o veado. E todos os veados estão correndo em direção a Govinda para ter o darshan dele. Krishna, na sua forma Tribangalalita, ele está tocando a flauta e tanto a corça quanto o veado se abrigam em Govinda. Todos os animais
lágrimas escorrem de seus olhos. पुरुष है और हाथी में से अन्न प्रकार की प्रकार Em Govinda, a bela forma de Govinda. ये सब बात कर बोली कि उसमें हो अथवा नहीं, लेकिन गोपियां अपने भाव को क्या करें इसमें Se esses humores existem nos animais ou não, não é questão, mas as gopis estão impondo esse humor, eles estão, né, tipo, enxergando esses humores delas mesmas nos animais. E os veados estão sentados vendo Govinda. E nesse meio tempo, Govinda, então, ele dá umas batidinhas nas costas dos veados e nas costas. Como quando alguém está chorando, como é que você pacifica ela? Você dá alguns tapinhas nas costas da pessoa. E como se falasse, ó, querido veado, querida costa, por favor não chore. E assim, Krishna pacifica os veados. E recebendo o toque de Govinda, mais lágrimas escorrem ainda mais dos olhos dos veados. Então vem uma história na minha mente do Ramayana. Então Ramachandra, ele colocou a sua mão nas cabeças de Lava e Kusha, seus filhos, e nesse momento os corações de Lava e Kusha se derreteram e lágrimas vieram dos seus olhos. जिसके हस्ते कमल प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग तरसते हैं और वही हस्ते कमल हमारे सिर पर बकरी को रखा तो दुर्योधन ने कोई शादी की है भगवान की हस्ते कमल इसके ऊपर यदि E as mãos de Deus são tão belas, né? E automaticamente, quando você é tocado por essas mãos, o coração se derrete. Porque eles haviam perguntado por que eles estavam chorando, né? E eles responderam isso, Lava e Kusha. Quando um rei, né? Você é um rei, quando o rei bota a mão, né, em alguma coisa. Muito bela a explicação do Ramayana. Então, Govinda, quando ele toca nas costas dos veados e das corças, o Gurudev está explicando que tem um veado específico, ele é preto e ele tem algumas pintas brancas e ele é muito raro e ele não pode tolerar a luz do sol. Então ele vive nas florestas bem assim, matas bem fechadas, né? E eles também, então existem dois significados para essa palavra Krishnasara. Um é esse veado que ele acabou de descrever, Gurudeva, e outro significado é qual é a essência da vida, é Krishnasara. A essência Sara da vida é Krishna. Ou seja, Krishna Bhakti. Como alcançar isso? Isso vem por meio de Sadhu Sangha. A causa de Bhakti é Sadhu Sangha.
वो प्रकाशित होता है। ऐसे ही होता है। com a associação dos devotos puros. हजारों जन्म आप नाम करते रहो, किंतु साधु संत नहीं। Vocês podem cantar os santos nomes por milhares de vidas, mas se vocês não se associam com os sadhus, nada vai se manifestar. Tudo bem, se você cantar os nomes, talvez você fique livre dos anartas. Mas qual é o benefício? Mas o que vai vir no coração, né? Shuddha Sattva Visheshatma. Definição de Bhava. Então, primeiro a gente passa por Sadhana Bhakti, depois Bhava Bhakti, depois Prema Bhakti. Em Sadhana Bhakti a gente deve, né, almejar como que o coração pode se derreter, alcançar Bhava. Essa é a definição de Sadhana. Quando o coração é limpo por meio de Sadhana, automaticamente, com a misericórdia dos Nityasiddhas, e aí esse humor dos Vrajavasis pode se refletir. E então Samvit e Hiladini pode se manifestar na plataforma de Sandhini, e essa é Shuddha Sattva. Se você não adentra em Bhava Bhakti, na verdade você não está realizando bhajana de maneira apropriada. Faça sadhana. Que esse humor dos Vrajavasis, ele vai se refletir no nosso coração, né? Quando nós fizermos sadhana de fato, e aí a gente vai obter ruchi. Um nome de Raganuga Bhakti, né? Bhakti é Ruchi Mula Bhakti. Senão a gente vai ficar só falando Haribo, Haribo, Radhe Radhe, e outros vão falar, alguns vão falar Lade, 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 que significa me dê, me dê, me dê. Então a gente deve estudar o Rasa Siddhanta. Caso contrário, não, vocês vão ficar só Radhe Radhe. Todos falam Radhe Radhe, muito bom. Então depois disso, tudo acaba. E o Tattva Siddhanta também deve ser estudado. Então na plataforma de Sandhini, Samvit, né, o conhecimento transcendental se manifesta. O conhecimento é muito importante. Existe Tat Padartha Gyana e Tam Padartha Gyana. Esses dois tipos de conhecimento são muito importantes. E já Jiva Brahmaika Gyana, a gente deve rejeitar o conhecimento, né, talvez a gente deve conhecer um pouco disso, mas depois a gente deve abandonar. É o conhecimento da unidade entre a Jiva e Brahma. Então, primeiramente, a gente está adorando Krishna como Deus, né? Mas depois a gente vai entender que Krishna como não sendo Deus. Vrajavasis nunca podem entender Krishna como Deus. Porque esse conhecimento de que Krishna é Deus, ele vai se manifestar na forma de um humor, né? E aí a gente vai entender que Krishna é como meu filho, meu amigo, meu amado.
E no final, আমার প্রিয়তম नमो राधिका प्रिय प्रिया नमो अनंत लीलाय भजन लास्ट में क्या Nuda करना चाहिए Monarastaka, no final, o que a gente deve fazer? मिठाई पहले क्या Tudo करो deve terminar de maneira doce. बंगाल में जो Primeiro बड़े você बड़े come coisas amargas, né? क्या देते हैं Na bengala, primeiro se distribui a canela, फिर इसके बाद porque ela é amarga. अंत में क्या देते हैं रसगुल्ला रसगुल्ला E no final, eles dão o quê? Uma rassagula muito doce. No final. Mas em Braj é diferente. Primeiro eles te dão doce. इसमें घर में करेला बनाते हो बनाते हो उस दिन को करेला बना के अच्छा Não se cozinha carela, né? Na Braj. Geralmente não se cozinha carela em Braj. ज्यादा करेला हो जाए तो बेकार लगता है Tem uma maneira especial de cozinhar. Para ela ficar mais não tão amarga, né? Caso contrário, você faz de uma maneira que que fica assim, um gosto estraga, né? Não dá para comer. Então você tem que saber fazer. Pode fazer, mas tem que saber fazer. Bota um pouco de batata. Não é só cozinhar canela, não. Você deve misturar com batata. Então primeiro a gente começa com humor de opulência, né? Então por isso é dado o exemplo da canela. E a gente começa com esse humor de opulência, que é como carela. E no final, a araçagula é dada, essa doçura. Mas a gente deve ter primeiro esse conhecimento. Mas não tome demais. E essa gula também, né, você come uma ou duas. Mas aí alguém pode falar, mas se elas forem muito pequenas, né? Aí você talvez vai poder mais, né? Então, primeiro a gente vai por Vidya Marga e aos poucos a gente já entra em Raga Marga. Por isso, Ruchimula Bhakti, né? É o nome outro nome para Raga Marga. E depois a Sakti vem. Primeiro, o Gurudev está falando sobre os dois tipos de Ruchi. Vastu Vashishta Anapekshani e Vastu Vashishta Apekshani. E a Sakti também tem dois tipos. Bhajani Ruchi, Bhajaniya. Então a gente deve ter Ruchi, gosto por Bhajana. O Ruchi se refere ao processo, ao Bhajana, né? E os nomes de Deus são tão belos. Mas Bhajaniya faz parte de Asakti, então o apego ao objeto, né? O objeto da adoração, o objeto do sadhana. Então primeiro você desenvolve o gosto. Então primeiro você desenvolve o apego pelo processo, pelo bhajana em si, por cantar os santos nomes, e depois você desenvolve o apego. Quanto mais apego você tiver por Guru, primeiro você tem que desenvolver apego por Guru. Quanto mais apego você tiver por Guru, então você mais vai ter apego por Radha Krishna. Se você não tem apego por Guru, então você não vai alcançar Shri Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna. Então nas escrituras são descritas então as glórias de Guru dessa forma. Quanto mais apego você tiver por Guru, o mesmo vai ser transferido para Radha Krishna. Porque Guru não mantém para si mesmo nada. Tudo que ele recebe do discípulo, amor e afeição, tudo ele oferece
para जो सदगुरु के एक ही Shri काम Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna. Essa é a responsabilidade do Guru. O Sadguru tem uma responsabilidade, é agarrar na mão do discípulo ये मतलब शास्त्र में e शंका है colocá-lo no serviço de Radha Govinda. और लोग ना तो कसम मुझे लेकर के क्या करेंगे पकड़ खाएंगे बेटा मान कर क्या करेंगे क्या बोला कभी लोगों ना तो मगे सब Narottama Das Thakura, ele ora, ó, quando é que Lokanatha Dasa Goswami, ele vai me pegar, ele vai me oferecer aos pés de lótus de Shri Rupa. बड़ा हाथ पकड़ के कहाँ ले जाएंगे Quando o meu Gurudeva, que é Manjulali, vai me colocar, né, aos pés de Rupa Manjari. E o que Rupa Manjari vai fazer? Ela vai me colocar no serviço, né, sob a anugatya dela, um serviço Ashtimatirādika, isso chamado de Anugatya Seva. और जो साधक परिक्रमण के लिए पड़ जा रहे हैं उनकी सेवा में तो एक ही सेवा है किंतु एक होता है अनुगतमयी सेवा और एक होता है स्वतंत्रमयी सेवा याद रखना है क्या बोले Porque existem dois tipos de serviço, né, no mundo transcendental. Um é serviço independente e outro é o serviço sob a guia. जो सचिया है Rupa Manjari é uma das saques तीव्र eternas. सेवा की कहानी क्या है Então, स्वतंत्रमयी सेवा então isso é Swatantra mais Seva, o tipo de serviço independente. विवरण में कौन सा हम लीला प्रस्तुत करें है ये समस्त सखियां जो है निर्णय करती है Então elas pensam em qual lila que a gente vai organizar para Radha Krishna hoje. Como é que a gente vai decorar a Thakuradi? Às vezes, muito raramente, Guru Rupa Saki vem e dá essa oportunidade também. मेरे गुरु पद सखी एक आज मानो Srila Vishwanath Chakravarti Thakur está dizendo. और ललिता विशाखा आदि समस्त सखी आज मानो ऐसे बताओ सखी आज आराधक के मन में कौन सा लीला नाम प्रस्तुत करा ये कथनचित होता है सब समय नहीं ये कथन निकुंज जूनो ऋतिक निसिद्धि जाजानी अलीवी जुक्ति अपेक्षा उनकी जुक्ति आदि लेने के लिए ललिता विशाखा और सखी जो है अपेक्षा करते हैं और हम सखी आज क्या करें किंतु साधारण रूप में क्या होता है ये समझते जो रूप मंदिर आज ये समझते जो सके राधा जी सके ये लोग क्या करते हैं निर्णय लेते हैं आज राधा जी Então tem algumas saques que decidem, como Lalita e Vishaka, como é que hoje eu vou decorar as testas de Shrimatiratika? E as outras vão perguntar, e o que a gente vai fazer hoje? Elas perguntam. Qual flor? Tem, qual flor que a gente vai decorar, né, Radha Krishna? Tem toda uma maneira especial de fazer isso. Isso é Shringar, decoração. Então, essas são a sua Tantra Maiseva Sakis, aquelas que fazem um serviço independente. E aqueles que estão fazendo sadhana, o seva deles é chamado de Anugatya Maiseva ou Maiseva. Isso significa que एक होता है स्वतंत्रमयी सेवा और एक परतंत्रमयी सेवा para Tantra Maiseva. दुर्गत सेवा और एक E outro seva é Durgata Seva. Quando você serve a uma certa distância e o outro é um serviço próximo. Nikat Gata Seva é próximo e Durgata Seva é distante. O serviço das Manjaris, por exemplo, é Nikat, porque é muito próximo, e Durgata. Aquelas saques que estão fazendo bhajan sadhana, né? Então elas são, é permitido que elas façam um pouco de pasta de sândalo. Por exemplo, né? Elas podem preparar essa polpa de sândalo. Então, Rupa Manjari, ele, nesse humor, absorto nesse humor, ele descreve vários nomes das saques. A gente vê 27 nomes de saques mencionados.
वो चंदन के और इसका भी क्या है Então tem uma Saki que chama Chandana alguma coisa, e que aí a Saki pode... Chandana Vati Saki. E aí a Saki que está sobre a Nugata dela pode preparar sobre a guia dela a pasta de sândalo, e aí ela entrega para Chandana Vati Saki. E aí ela vai colocar essa pasta de sândalo em Shimaterata. Então, um serviço distante é Durgata Seva e o próximo é Nikat Gata Seva. Nikat. Mas às vezes essas sakis, elas são muito misericordiosas, né? As que são próximas, e dão a chance para aquelas que são Durgata de, hoje você vai aplicar essa polpa de sândalo no corpo de Shimateradika. Elas dão essa oportunidade. और रूप मंदिर में की राधा के से कौन सा से आज देखो जी राष्ट्र कुंज में उनके जो है सैजा जो है प्रस्तुत करो है सुंदर रूप से दूध के फेन के बाद ऐसे सुंदर तो निश्चित फूलों की तरह इतने सुंदर Então, né, eu não peguei quem, mas falou assim, Murupamandi ele deu essa oportunidade de que tal Saki decorasse a cama de Shimaterata. E aí Shimaterata chega e fala assim, quem preparou essa cama? Qual foi a Saki que preparou? E Rupamandi ela responde. Quem foi Saki que arrumou a cama? Não falou. Aí Rupamandi falou, como é que eu vou saber? Tem uma nova Saki aqui. E a Ada fala, uma nova Saki? Manjulali ainda não mencionou o nome. Ela falou só uma nova Saki veio de Manjulali. Então, Rupamandi, ela aponta essa nova Saki aqui. Ela que fez essa cama. Hoje, essa Manjari que aprontou essa cama. E ao ouvir isso, Shimateradika fica muito feliz. E ela pensa, muito bom. Muito bom, Saki. Qual é o seu nome? Porque ela era nova lá, né? Nossa, qual é o seu nome? Ela não fala o nome e ela fica tímida, né? A Saki. Então, todas as Sakis e Manjaris puxam ela para perto de Shimaterata, que fala, muito bom. Nesse Kirtan de Narottam Das Thakura, isso aparece. É muito belo. Isso é Sadhana Bhajan. Haribol, desculpem aí os problemas técnicos aí, mas vai melhorando. Falar direto com o Brasil, você tá querendo falar direto com o Brasil? Se lembrem desses passatempos enquanto vocês cantam os santos nomes. Quando o seu vasto Siddhi vier, vocês vão poder vivenciar tudo isso. Apenas em vasto Siddhi. Quando vasto Siddhi vier, vocês vão poder vivenciar isso. Por enquanto, cantem esses santos nomes e se lembrem dessas coisas. E logo vocês vão poder obter a riqueza de Prema. Desculpem as falhas, mas a gente está fazendo tudo para melhorar aqui. O celular deu um problema, mas eu já comprei um celular novo aí que vai ajudar aqui no serviço. Hare Krishna. Jai Shri